Tudo bem com vocês? Estamos falando hoje sobre mormonismo e hoje a figura central do mormonismo é Joseph Smith. Joseph Smith, ele nasce em 25 de dezembro de 1805 em Vermont. Ele era filho de fazendeiros e a sua mãe era uma mulher muito supersticiosa. Acreditava em manifestações espirituais, acreditava em manifestações de espíritos, em contatos com espíritos e etc. Joseph Smith, ele afirmava que era perturbado pela grande quantidade de igrejas no cristianismo, por esta divisão denominacional e ideológica que o cristianismo assim passa a ter já nesse período do século XIX. Em 1820, aos 14 anos de idade, ele vai orar na mata e afirma ter uma visão do Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, que fala para ele não se unir a nenhuma das denominações já existentes. 3 anos depois, em 21 de setembro de 1823, quando tinha aproximadamente 17 anos de idade, um anjo, segundo ele, chamado Moroni, que supostamente era filho de Mormon, um líder do povo Néfitas, que tinha vivido na América do Norte, apareceu a ele e disse a ele que ele tinha sido escolhido para traduzir o livro que nós conhecemos como Livro dos Mormons, que fora compilado pelo seu pai Moroni, há 4 séculos antes desta visão. O livro tinha sido escrito em placas de ouros e escondido próximo a onde Joseph vivia, em Palmira, uma cidade que fica nos Estados Unidos da América. Hoje, ali localizado, fica a cidade moderna de Nova York. Joseph Smith, em 22 de setembro de 1827, ele vai receber as placas do anjo Moroni e acaba sendo instruído para que possa investir tempo na tradução dessas placas. A tradução foi finalmente publicada em 1830 e acaba recebendo o nome do Livro dos Mormons, que é o livro que é difundido dentro do mormonismo. Depois disto, ele vai ter também uma outra visão, segundo ele, que João Batista aparece para ele e vai afirmar que ele foi chamado para restaurar a verdadeira igreja pela pregação verdadeira do Evangelho, que ele alega ter recebido. Esta havia sido perdida pela ganância dos representantes da igreja atual. O Livro dos Mormons é supostamente a história de um povo que veio e passou a viver no meio leste da América do Norte. Ele vai cobrir, supostamente,
um período de 600 antes de Cristo a 400 depois de Cristo. Fala acerca dos Jareditas, povo que se originou-se na Torre de Babel e que veio ao centro da América ali devido a uma dispersão. Eles acabam chegando naquele local. Contudo, esse povo ele acaba perecendo mediante a sua conduta imoral. Ele vai descrever também que alguns judeus fugiram da perseguição em Jerusalém e vieram para a América do Norte, liderados por um homem chamado Nefe. Os judeus eram divididos em dois grupos conhecidos como nefitas e lamitas, que lutavam entre si. Os nefitas, em 428 depois de Cristo, eles acabam sendo eliminados. E os lamitas continuaram no decorrer dos anos e acabaram dando origem aos índios americanos. O livro do Mórmon é o registro do líder nefita, que é chamado Mórmon, acerca da sua cultura, civilização e da aparição de Jesus aos americanos, que o livro acaba relatando que Jesus ele aparece no norte da América. Depois da publicação do livro dos Mórmons, o mormonismo começa a crescer de uma maneira muito súbita e até mesmo surpreendente. Haja vista que havia uma declaração clara no livro dos Mórmons que era o outro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração sempre teve. Mas a quantidade de cristãos nominais que acabavam migrando para os Mórmons era algo incrível naquele momento, naquela época. E isso acaba criando alguns problemas com lideranças religiosas locais. Não apenas por isso, mas também mediante as doutrinas que os mormons acabavam defendendo de maneira categórica, que eram bem antagonizantes ao cristianismo, como, por exemplo, podemos ver a pluralidade de deuses, a poligamia, que eles chamam de casamento múltiplo. Existe uma história que é meio controversa, mais à frente eu vou explicar o porquê que ela é controversa, que Joseph Smith Jr. chegou a ter 27 esposas. Esse tipo de pensamento, de doutrina, de declaração de fé, vai ocasionar uma grande perseguição. Então vai forçar Joseph Smith, junto com a sua esposa, a saírem daquele local, Nova York, hoje assim conhecida, para Ohio. Então ele se muda para esse local, mas chega ali e encontra-se também grande oposição e vai se mudar para o Missouri. Depois, neste local, também ele é perseguido de maneira enfática pelas lideranças locais e ele então vai se mudar para o estado que é conhecido como um dos estados mormons dos Estados Unidos da América, que é Nauvoo, em Illinois. Então, depois de ser acusado de quebrar algumas leis em Nauvoo,
mediante a ter quebrado uma gráfica que imprimia panfletos que eram ao contrário às suas doutrinas, José e seu irmão Hírion terminam na cadeia. Depois, uma grande multidão invade essa cadeia e ele acaba sendo morto juntamente com seu irmão. Daqui a pouco, nós iremos começar o segundo vídeo e nos vemos lá. Fiquem com Deus.